Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, paz a todos. Hoje, quinta-feira, é o dia do nosso encontro através destas poucas palavras, destes pequenos vídeos. E escolhemos hoje para falar sobre catalepsia, são coisas diferenciadas que têm dificultado a compreensão de muita gente. Letargia e morte aparente. As três coisas que também tem o coma, as três coisas são encaixadas como morte aparente. Por que morte aparente? Porque o espírito, ao perceber que o corpo não reage, o corpo está sem condições nenhuma de se manifestar, ele procura entabular conversas, procurar quem possa lhe orientar sobre o que está acontecendo. Cabe ressaltar que em nenhuma dessas situações se concretiza ou se concretizou a morte física. O corpo não registra nada, não se move, está inerte. Mas o espírito ouve, vê, fala, se movimenta, tentando se comunicar com médicos, parentes, familiares, outras pessoas que estejam naquele local. Bem, o mais comum é o coma. Até ouvimos muito dizer que está em coma determinada pessoa, em coma induzido, ou seja, provocado por medicamentos, com acompanhamento médico. E esse processo pode ser revertido a qualquer momento. Mas cabe para todos nós a certeza de que não existe a menor possibilidade do corpo físico deixar de viver. O corpo físico continua vivo. Existem funções que continuarão a manter a vida do corpo físico. Vejam a situação do espírito, como é complicada. Se é um espírito de grande conhecimento ou de conhecimento acima da média, esse espírito vai procurar ajudar o corpo físico, claro, porque ele sabe que aquilo é um estado passageiro. Mas pode acontecer do espírito não ter nenhuma condição, não ter compreensão, não ter conhecimento e se desesperar. Quer falar através do corpo? Não consegue. Quer ver? Não consegue. Quer ouvir? Não consegue. Quer se movimentar? Se sente desesperado porque as tentativas não acontecem. Então vejam, meus irmãos, como é difícil a situação de um corpo físico que entra nessas condições. Como também é difícil para o espírito, uma situação completamente diferente. Ele se sabia encarnado, agora se vê numa situação de encarnado e ao mesmo tempo livre do corpo. Mas não, porque sem poder se libertar definitivamente do corpo, porque o corpo continua com vida.
Se num determinado momento o corpo desperta, o espírito terá condições de falar sobre o que presenciou. É aquela história que nós conhecemos de experiência quase morte, em que as pessoas dizem assim: eu vi um túnel, uma luz no fim do túnel, eu via o que os médicos falavam, faziam, eu posso repetir aquilo que eu ouvi aqui na sala. Isso tudo é real. Mas, para melhor elucidar, e como falamos de espíritos sem condições, espíritos embrutecidos ainda, vou narrar para os irmãos uma história real. Ocorreu conosco na casa espírita. Conosco, que eu quero dizer, não estou me referindo a mim mesmo, estou me referindo à casa espírita. Tínhamos então na casa espírita uma irmã na escola de médiuns que procurou alguém dizendo que sua mãe estava internada em coma, não saía desse estado, os filhos desesperados, todo mundo sofrendo e ela permanecendo em coma. A irmã contava a história, sofrida, desejando que a mãe voltasse à vida física normal. E o médium com quem ela conversava recebe dos mentores espirituais a seguinte notícia: diga a essa irmã que o espírito da mãe é um espírito possessivo, é um espírito dominador, é um espírito que tem profunda ligação no sentido de entraves e quer fazer com que os filhos sofram. Minha irmã, vá ao hospital, saia daqui do centro, vá ao hospital, chegando lá, vá direto para o quarto em que sua mãe se encontra e diga o seguinte: faz uma prece, projeta seu pensamento sobre o espírito dela e diga das responsabilidades dele para com o corpo físico, para com a família, e que você está determinando que ele retorne imediatamente para o corpo físico e para suas atividades normais. A moça foi, repito, médica. Confiou, foi para o hospital e, chegando lá, fez isso. Imediatamente, a mãe desperta do coma. A mãe volta ao estado normal. A médica, a moça, levou um choque extraordinário. Não acreditava no que via. E, ao mesmo tempo, se colocou em pranto, agradecendo a Deus pela experiência que viveu. A moça voltou à casa espírita no outro dia para narrar o que havia acontecido. Agradecer, levando na sua própria alma a certeza de que os benfeitores espirituais orientaram para que aquela situação triste deixasse de existir. Então vejam, meus irmãos, as variantes que envolvem essas situações. Há irmãos que entram num desses estados e que passam anos e anos. Quando voltam, perderam a realidade, o cérebro deixou de registrar o dia a dia, o cotidiano,
O espírito quer, num esforço extraordinário, se fazer compreender e não consegue, porque o corpo físico não corresponde às suas expectativas. Então vejam, daí o nome de morte aparente. Aparente porque na realidade a morte não existiu. Existiu um estado de profunda debilidade, de profunda falta de conformidade, em que duas vidas continuavam se observando, a vida física e o espírito reencarnado, vendo o seu corpo inerte, sem poder dar prosseguimento na sua experiência reencarnatória. Era isso que tínhamos para hoje. Paz a todos, tenham um ótimo final de tarde.